Fala pessoal, boa noite para vocês. Estou de volta aqui no canal e hoje a gente tem muita coisa para atualizar, principalmente sobre essa negociação envolvendo o Philippe Coutinho. Tem também essa especulação com o Thiago Alcântara, esse burburinho que surgiu com o nome do Richarlison, reforma de São Januário, a situação entre SAF, Associativo, 777. Então fica até o final desse vídeo para saber de tudo que está rolando lá no Vasco. E como eu sempre peço para vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos e ativar o sininho das notificações. Começando a falar sobre o assunto que está deixando todos os vascaínos ansiosos, todo mundo não vê a hora disso acontecer logo e concretizar a volta de Philippe Coutinho ao Vasco. Então, hoje o que separa esse anúncio oficial, o que separa que essa negociação aconteça de fato, é o contrato que ele ainda tem com Aston Villa. Ele está em processo de rescisão com o clube inglês, então falta isso para poder as coisas andarem com o Vasco, para poder assinar esse contrato, para poder ser anunciado oficialmente, porque, como todo mundo já sabe, o sim do Philippe Coutinho o Vasco já tem, todo mundo já sabe a vontade dele, ele já falou, ele confirmou que existem conversas, mas ele não pode falar muito ainda sobre isso, não pode dar muitos detalhes, porque ainda tem contrato com o Aston Villa. Ele rescindiu o contrato com o clube lá do Catar, né? Mas ainda está nesse processo com o clube da Premier League. Então agora eu vou deixar aqui um trecho do Pedrosa explicando melhor essa situação para vocês. Vamos lá, tem uma previsão sim de no próximo domingo ele estar no Maracanã para poder assistir o Vasco e Flamengo. Por que o Philippe Coutinho não pode falar ainda de forma aberta? Porque ele tem contrato, Fernanda, é fato. Ele tem que respeitar o clube que o comprou por 20 milhões de euros, um clube que ele tem contrato até 2026, que é o Aston Villa. Só que, como a gente trouxe aqui na sexta-feira, os empresários do Philippe Coutinho estão trabalhando para que essa rescisão aconteça. E que o Philippe Coutinho estaria disposto, inclusive, de abrir mão de valores que ele tinha a receber do Aston Villa, para que aí sim assine o contrato. O que eu posso passar aqui para vocês também é que o Vasco já está preparando o anúncio dele, a parte interna do Vasco, comunicação, marketing, já está trabalhando no anúncio, ainda não tem uma ideia fixa de dia ou o número que ele vai usar, por quê? Antes disso acontecer, ele precisa rescindir o contrato com o Aston Villa. Agora, o sim do Philippe Coutinho já foi dado, a vontade dele, a vontade da família, do pai, da esposa. Enfim, ele está em casa, ele está no Rio de Janeiro, ele sabe que ele vai ser muito bem acolhido pela torcida vascaína, como já está sendo. E o Philippe é um cara muito gente boa também, muito humilde, está sempre disposto a atender a torcida vascaína. Então, no próximo domingo, há sim a chance dele estar no Maracanã. Outro nome que foi ventilado nessa janela de transferências do Vasco no meio do ano, que o clube está se movimentando em busca de reforços, foi do Thiago Alcântara, que está se despedindo do Liverpool lá da Inglaterra. Mas é bom a gente frisar aqui, é bom deixar o torcedor bem consciente de que essa situação é totalmente diferente da do Philippe Coutinho. É uma situação muito complicada, muito difícil de acontecer, porque o Thiago Alcântara ainda tem muito mercado na Europa, inclusive também em outros clubes do Brasil, e não passou de uma consulta. Não existe nenhuma proposta, não existe nenhuma negociação por esse jogador. O Vasco consultou sim a situação do Thiago Alcântara, através do Mazinho, né, o seu pai, que inclusive jogou no Vasco, mas não passou disso. E aí a situação pode evoluir nos próximos dias, a gente vai acompanhando, mas hoje o que tem é isso, não passou de uma consulta e a situação é muito complicada, é muito complexa, totalmente diferente do Philippe Coutinho. Então a gente aguarda para ver aí os capítulos dos próximos dias envolvendo o nome do Thiago Alcântara. Eu vou deixar aqui agora o Pedrosa explicando um pouco melhor sobre isso para vocês. Esse com mais calma, tá? O que é calma? É calma, porque foi uma consulta, o Vasco está buscando se movimentar na janela de transferências do meio do ano. É claro que não vai contratar só o Philippe Coutinho, porque só o Philippe Coutinho não vai mudar a vida do Vasco, apesar de ser um grande... acho que Não, eu digo assim, você precisa de mais. Você Sim, precisa claro. de mais. Para você voltar a competir, e é um jogador que, se você não tiver companhia, não adianta. Um jogador não vai decidir tudo. Então o Vasco fez uma consulta por meio de intermediários ao pai do Thiago Alcântara, que é o Mazinho, ex-jogador, um grande ídolo aí do futebol brasileiro. E o Thiago Alcântara é um jogador de 33 anos, que saiu daqui ainda muito jovem, foi revelado pelo Barcelona, e inclusive joga na seleção espanhola, jogou na seleção espanhola, estava no Liverpool nas últimas temporadas, não conseguiu se firmar tanto, então é um jogador que o Vasco tem interesse. E se eu não me engano, eles jogaram juntos no Bayern de Munique, Philippe Coutinho e Thiago Alcântara. Então são dois jogadores aí que já se conhecem, mas, novamente, vou repetir aqui para que o torcedor não fique iludido. Não é fácil, o Thiago Alcântara é um craque mundial, é um jogador que tem mercado na Europa, que tem mercado no Brasil, inclusive, de muitos clubes querendo a contratação dele, porque é um jogador com um refino técnico que eu poucas vezes vi na minha vida.
É diferente ver o Thiago Alcântara jogar. Então, foi apenas... E aí? Vocês estão saindo, o contrato está acabando. A conversa natural do Aquela futebol, coisa né, gente? assim, e aí? O que vocês querem? O que vocês pensam? Vocês pensam em voltar para o Brasil? Uma conversa bem informal, mas que a procura aconteceu. Outro nome que surgiu aí envolvido com o Vasco foi do Richarlison, jogador do Tottenham e da seleção brasileira. O craque Neto falou no programa que ele poderia estar tendo conversas com o Vasco, mas o nosso Carlos Berbet fez contato com a equipe do Richarlison, o staff, o assessor, que foi prontamente, essa situação foi prontamente negada, né, por eles, que não existe isso, nunca existiu. Então eu vou deixar aqui agora o vídeo do Berbet explicando melhor sobre isso para vocês e como foi essa conversa. Fala pessoal, Carlos Berbet na área, fazendo participação nesse vídeo aqui que a Clara está trazendo para vocês, para falar sobre esse rumor, né, burburinho de que o Vasco teria feito uma consulta pelo Richarlison, atacante da seleção brasileira, disputou a última Copa do Mundo também do Tottenham. Há uma possibilidade ali que a gente já via como complicada. Eu fui atrás, apurei junto ao staff do jogador e que negou, né, qualquer consulta ali, qualquer sondagem do Gigante da Colina, tá? Que inclusive o Richarlison está no Brasil fazendo um tratamento ali por conta das lesões que ele acabou sofrendo na última temporada, que deixaram ele de fora por algumas partidas, né? Inclusive quando ele acabou operando o pubis, né? Ali no início da temporada ainda, quando ele teve um desempenho um pouco abaixo. Então está no Brasil para se recuperar, para fazer um tratamento ali mais intensivo, para estar em melhores condições na próxima temporada. E aí as pessoas próximas ao Pombo me garantiram que ele continua no Tottenham. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Uma situação que ainda não se resolveu e vem sendo um motivo aí de discussão, preocupação e dúvidas, né, entre os vascaínos é a relação entre SAF, Vasco Associativo, 777, o que está acontecendo, qual vai ser o futuro, qual é o cenário atual desse momento no Vasco em relação a isso, depois da liminar, né, que o Pedrinho conseguiu, tirando os poderes da 777, devolvendo ao associativo, mas muitos torcedores têm dúvida em relação a SAF, em relação a 777, se SAF é uma coisa, 777 é outra. Então o Pedrosa explicou um pouco melhor sobre isso para vocês, eu vou deixar aqui o vídeo agora. De uma forma clara e simples para o torcedor, o Vasco SAF é uma nova empresa, é uma terceira via, que no caso, contratualmente, a 777 teria 70% e o Vasco Associativo 30%, totalizando 100% de uma empresa. Só que, além da liminar que foi conseguida pelo descumprimento de contrato em algumas situações do Vasco Associativo, como sócio minoritário entrou e conseguiu vencer essa liminar, estar com essa liminar em andamento, a 777 ela só converte as ações dela realmente para serem da 777 mediante o pagamento dos aportes. E até o momento, 31% desse pagamento foi feito. Então, a dinâmica da Vasco SAF, a dinâmica dos jogadores, do CT, não muda. Continua tendo o CEO Lúcio Barbosa, continua tendo o diretor de futebol agora Pedro Martins, continuam tendo os mesmos funcionários, os mesmos médicos, a dinâmica... O Pedrinho não tá batendo ali no CT do Vasco e falando assim, ó, galera, muda tudo aí. O que o Pedrinho tem feito é um acompanhamento do planejamento de futebol e como sócio minoritário e também agora com essa liminar, ele quer fazer parte desse planejamento, com a sua expertise de futebol, como ele vem, por exemplo, conduzindo essa situação do Felipe Coutinho. Ele é o principal agente junto com as pessoas que ele confia. Então, a dinâmica do Vasco hoje, ela não muda dentro do CT. A única coisa que muda é como que a gente vai fazer para pagar. Por exemplo, teve esse atraso aí do direito de imagem
no mês passado, justamente por quê? Porque o Vasco estava esperando o dinheiro da patrocinadora Master, não tinha 777 para fazer um adiantamento ou um aporte ali financeiro. Ela fez, atrasou um mês. Precisou alguns? Já atrasou um mês no ano passado, mas foi uma coisa muito rápida assim. E quando precisou nesse sentido, ela não só fez o adiantamento do ano passado, mas também, por exemplo, para contratar jogadores, que foi o que aconteceu na janela. Eu não estou falando aqui que, meu Deus, a melhor coisa do mundo é 777, nada disso, ou a melhor coisa do mundo é a Vasco SAF. Só que agora, como o Pedrinho, que é a Vasco Associativo, junto com a Vasco SAF, tomou essa responsabilidade para ele, ele precisa viabilizar o clube no quesito das receitas. E é o que ele tem tentado fazer. Ir ao São Paulo, buscar patrocinadores e também a intenção do Pedrinho não é comandar o Vasco, é vender realmente a parte da 777, porque a insatisfação do associativo não é com a constituição da SAF. A SAF na cabeça dessas pessoas é e continua sendo o melhor caminho para o Vasco se salvar. A questão é quem estava gerindo a Vasco SAF, que era a 777. Então essa é a grande briga. No momento, repito, a dinâmica dos atletas, nada muda. Eu converso com os caras, o tratamento, o planejamento no CT, ele está exatamente igual. Agora, o Pedrinho só tem que viabilizar justamente esse pagamento de salários, esse pagamento de verba, a questão operacional. Porque aí, se começa a respingar no bolso dos atletas, a gente volta para o problema que a gente tinha antes, que é um Vasco que não paga em dia, é um Vasco que não consegue dar segurança para os seus atletas. Aí você pode ter certeza que vai refletir no campo. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu entendo também que o Pedrinho não vai deixar isso acontecer. Amanhã, quarta-feira, vai acontecer a segunda audiência pública que vai debater a venda do potencial construtivo para poder viabilizar a obra de reforma de São Januário, né, o estádio do Vasco. Então, a gente fica aí na expectativa para saber o que vai acontecer dessa reunião. Lembrando que alguns passos já foram concluídos. Eu vou deixar aqui para vocês agora a arte do vereador Pedro Duarte, né, para vocês entenderem qual é o passo atual desse processo de debate, de venda do potencial construtivo, quais são os próximos passos, o que vai acontecer. O vereador Pedro Duarte, que inclusive é o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, ele inclusive deu uma entrevista falando que esse projeto de reforma de São Januário é fundamental ali para a região do entorno de São Cristóvão, Benfica, Vasco da Gama, e ele falou o seguinte sobre essa situação: sem a decisão correta e necessária de votar ou parecer conjunto das comissões, o projeto de reforma de São Januário poderia demorar mais de 200 dias para a votação, o que é uma demora absurda, não faz sentido algum. Essa reforma do estádio é fundamental não só para os vascaínos, mas para todo o entorno da região de São Cristóvão, Benfica, bairro Vasco da Gama. O clube já está conversando com vários investidores, por isso é fundamental que a gente acelere esse processo e consiga realizar essa votação ainda nesse primeiro semestre. Mas para que isso acontecesse, era fundamental que tivesse o parecer conjunto das comissões em apoio ao projeto, que aconteceu de forma unânime. Então, amanhã vai acontecer essa segunda audiência pública e a gente fica esperando para saber o resultado e a gente vai atualizando vocês aqui dos próximos passos em relação a isso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Essas foram as notícias de hoje do Vasco. Lembrando que domingo é dia de Clássico dos Milhões. Tem Vasco e Flamengo no Maracanã. A gente vai trazer muito conteúdo para vocês aqui no canal do Pedrosa ao longo dessa semana em relação ao Clássico desse domingo. Então fica ligado aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Valeu, até a próxima!